Meus irmãos, graça e paz, um dia muito abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa continuar nos contemplando a cada dia com sua misericórdia, sua graça e seu poder sobre as nossas vidas, nos direcionando. Saímos ontem do capítulo 12, onde nós vemos com grande poder, de uma forma sobrenatural, Deus ali agiu, através do seu Santo Espírito na vida de Pedro. O que também entendemos que não quer dizer que ele não agiu na vida de Tiago. Deus tem o controle de todas as coisas e em tudo ele tem um propósito. Nada sai fora do propósito do Senhor. Nada foge do seu alcance. Pelo contrário, antes que aconteça, ele já sabe. E cabe a nós, então, como nós olhamos que a igreja no capítulo 12 estava em incessante oração. Quando nós iniciamos o nosso capítulo de hoje, o capítulo 13, não muda a história. A igreja continuava desde lá de Atos 1, 2, praticamente Atos 2, onde Lucas começa a narrar, ele sempre vai narrar isso, que a igreja estava em constante oração. O evangelho avançava, a palavra avançava, milagres iam acontecendo e a igreja como continuava? Em oração, em adoração. E nesse capítulo 13, quando nós vemos no versículo 1, vai dizer alguns nomes que estavam juntos, ali na igreja de Antioquia. Vai dizer, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, Saulo. E olha o versículo 2, o que diz o versículo 2? Enquanto adorava o Senhor e jejuava, disse o Espírito Santo. Toda a nossa vida, nós temos que ter a plena convicção que é o Espírito Santo que está nos direcionando, que é Deus que está nos direcionando. E em momentos que nós precisamos disso de uma forma mais eficaz, mais palpável. E Deus nunca nos deixa enganado em relação a isso. O Senhor sempre traz a sua palavra, o Senhor sempre traz o seu direcionamento, o Senhor sempre traz a sua confirmação. Então nada acontece na igreja do Senhor que não seja do propósito dele, que não seja do agir dele, que não seja da permissão dele. Para que nós possamos, então, entender isso e obedecer de uma forma correta, porque as coisas que Deus quer, as coisas que Deus projetou irão acontecer, irão, mas quando acontecer, como que nós estaremos? Com o coração rebelde, revoltado ou submisso à palavra do Senhor? Estaremos nos conformando o nosso coração à vontade e aos propósitos do Senhor? Ou vamos estar rebelde, nos perguntando por que aquilo aconteceu, nos questionando onde foi que erramos? Porque sempre acontece, percebe que as nossas vidas, às vezes nós passamos por essas situações, de querer entender, peraí, o que está acontecendo? Por que disso? E esquecemos que existe um propósito do Senhor e o nosso coração, precisamos orar para que o nosso coração e a nossa mente possa estar de acordo com o querer e a vontade do Senhor, porque aí há unidade, porque assim, nada vai barrar o querer do Senhor. Aquilo que o Senhor determinou, predeterminou, irá acontecer. O que cabe, a escolha que está, é como nós viveremos esse tempo. E para que nós possamos viver esse tempo, que possa ser um tempo de perseguição, como foi aqui, como foi no capítulo 12, com a morte de Tiago e a prisão de Estevão, possa ser dessa forma em momentos difíceis, ou pode ser como vai acontecer agora, no capítulo 13, que é o nosso capítulo de hoje. O capítulo de hoje, meus irmãos, é o capítulo 13. Eu estou mencionando os dois porque a gente percebe que os dois fazem um paralelo. E o paralelo como base à oração, à busca. Só que no momento de perseguição, no momento de luta, no momento de luto, com a morte de Tiago, mas também com o momento de grande vitória, da libertação de Pedro. Aqui no capítulo 13 nós vamos ver que o evangelho continua avançando, percebendo que o agir e o mover do Espírito Santo, ele continua agindo agora de uma forma diferente, mas é o mesmo poder em avanço da palavra, em avanço do reino, onde diz aqui, separe, no capítulo 2, versículo 2, na parte B, diz assim: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E nós só vamos entender esse chamado de Deus, nós só vamos entender o propósito de Deus quando a nossa vida estivermos prostrado diante do Senhor em oração, prostrado ao Senhor em adoração, com a nossa vida entendendo a ideia do sacrifício, aqui pensando no sacrifício, o sacrifício de jejum, para entender, sabe, um sacrifício para entender a vontade e o querer do Senhor. Então,
todo esse processo que a igreja vive serve para os momentos difíceis, mas serve também para o direcionar, para o avançar. E vamos ver então que Paulo Paulo, né, aqui ainda vai tratar de Saulo, mas esse capítulo já vai dizer que também que ele é Paulo, mas tanto Saulo e Barnabé é enviado, o versículo 3 diz, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Oraram para que pudesse ouvir o Espírito Santo. Percebe que no versículo 2 diz, enquanto adorava o Senhor e jejuava, o Espírito lhe disse, o Espírito falou. Quando chegamos no versículo 3, vai dizer que depois que o Espírito fala, então, eles continuam a orar, continuam a jejuar, e então assim põe a mão. Então assim direciona. E nós vamos ver que tudo isso vai acontecendo, porque tudo isso vai acontecendo depois dessa imposição, desse direcionado do Espírito. Vai mostrar deles em Chipre, com esse homem chamado Simão, o mágico, né, que vai surgir aqui, diz que ele é enviado, desce ali para Chipre, onde eles anunciam o evangelho. Aqui não é Simão, é Elimas, o mágico. E ali ele entra, e o texto vai dizer aqui no versículo 9, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio da presença. E quando dizer, não é uma questão que se encher mais ou encher menos, mas é uma questão de estar sendo direcionado pelo Espírito Santo, está fazendo aquilo que o Espírito Santo vai dizer. E vai repetir novamente no texto a questão dos apóstolos cheios do Espírito Santo. Enquanto vai dizer aqui, se a gente pega aqui no versículo 45 agora, vai dizer que enquanto Paulo e Barnabé estavam cheios do Espírito Santo, como que estavam os fariseus, como estavam os judeus? Diz que eles também estavam cheios, mas cheios de inveja. Cheio de inveja. Existem duas opções, ou está cheio do Espírito Santo, ou cheio de inveja. E termina de novo. E aqueles que estão cheios do Espírito Santo fazem a obra do Senhor. Aqueles que estão cheios de inveja, eles começam a rejeitar aquilo que o Senhor tem. E que nesse dia nós possamos parar e avaliar com muito cuidado tudo isso e perceber como nós estamos. Cheio, mas cheio do quê? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.